Olá, paz a todos, sejam bem-vindos, tudo bem? Estamos aqui para falar desse assunto em que Jesus escrevia com o dedo em terra. É aquele episódio que os fariseus trazem a mulher que foi pega em adultério. Já um detalhe aqui é que não trouxeram um homem, né? Só trouxeram a mulher. Já é estranho isso daí. A Bíblia fala que os dois é que deveriam ser punidos, né? Digamos assim. Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então aqui eles queriam pegar Jesus de alguma forma para acusá-lo, né? Porque a lei dizia que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. Mas aqui Jesus disse: se vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra. E aqui tem um detalhe do que Jesus estaria escrevendo na terra. Para que a gente saiba um pouco mais disso, a gente precisa pegar um capítulo anterior, que está em João 7, 37 e 38. E também vamos falar um pouco sobre o profeta Jeremias. O João 7 é um dia antes, se passa um dia antes do acontecimento com aquela mulher. E diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí no dia seguinte, pela manhã, eles encontram Jesus e trazem essa mulher. E aí entra o versículo 6 do capítulo 8, que diz: isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Nós estamos indo atrás dessa informação do que seria essa inscrição na terra. Jeremias vai nos dar uma informação interessante no capítulo 17, versículo 13. E diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então aqui eu grifei essas duas informações aqui, ó. A fonte das águas vivas, por isso que eu li o capítulo 7 de João, porque Jesus tinha dito no dia anterior que quem crer nele, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele se coloca como a fonte de águas vivas. E aqui Jeremias vai dizer que abandonaram o Senhor, que é a fonte de águas vivas. E por isso eles serão envergonhados. E os que se apartam do Senhor serão escritos sobre a terra. Então aqui a informação aponta para o que Jesus possivelmente estivesse escrevendo sobre a terra. Porque ali todos eles já tinham abandonado o Senhor. Só na atitude deles de estarem tentando Jesus mostra que eles tinham abandonado o Senhor, que eles tinham se apartado de Deus. E aí o texto vai dizer em Jeremias que eles serão escritos sobre a terra. Mas eu não creio diretamente que Jesus estaria ali escrevendo nome de cada um, como alguns dizem. Eu não creio. Eu creio que Jesus estivesse fazendo alguma referência, talvez não para eles mesmos, mas para o próprio Jesus, sobre Jeremias 17, 13. Pode ser que esteja também fazendo uma referência para eles, alguma coisa que remetesse o texto de Jeremias. Mas o principal é que Jesus estava considerando eles ali como pessoas que tinham abandonado, se apartado do Senhor, e eles estariam então escritos sobre a terra. E o que é estar escrito sobre a terra? Aqui, ó, areia ou pedra. Escrever na areia. Então eu botei essas imagens aqui, com o texto de Marcos ao lado, porque você veja aqui, a imagem de escrever na areia, a água pode apagar. A imagem de escrever na areia, o vento também pode cobrir o que escreveu. Mas escrever na pedra, não há
como apagar. Por isso os 10 mandamentos foram escritos por Deus em tábuas de pedra, para que se ficasse, como as leis, né? Antigamente tinham aquelas estelas que hoje a arqueologia acha. Então, é porque a informação escrita em pedra, ela fica. Então, Marcos 8,38 vai dizer assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então aqui eu grifei a palavra envergonhar. Aqui na imagem anterior, nós lemos em Jeremias dizendo assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. E isso tudo combina com a informação de estar escrito sobre a terra. Porque o vento vai levar, não ficará um nome gravado perante o Senhor, tal como é escrito numa pedra. E esse contexto de estar na areia ou estar na pedra nos remete à parábola da casa, construída sobre a areia ou construída sobre a rocha. Construída sobre a areia, vai cair, vai virar a tempestade, virá o vento, levará. Construída sobre a rocha, ficará firme. Escritos na terra ou no livro da vida. Então chegamos num ponto importante, que na verdade os nossos nomes devem estar escritos no livro da vida. E assim Jesus não se envergonhará de nós, porque nós não nos envergonhamos dele. E diz assim Apocalipse 3:5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Né? Em outro texto, Jesus vai dizer: aquele que não confessar o meu nome diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai. Então aqui, para que o seu nome e o meu seja confessado diante de Deus por Jesus, é preciso que ele esteja escrito no livro da vida, esteja escrito em algo que vai ficar firme, e não que seja escrito sobre a terra, para que o vento leve, para que o mar cubra. Nada disso. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Então, esse estudo não é para dizer o que exatamente Jesus escreveu, mas um contexto geral do porquê que Jesus estava escrevendo sobre a terra. Então eu aprendo e entendo que Jesus estava fazendo uma referência a Jeremias, de que aquelas pessoas com o coração acusador da maneira que estava, não teria como estar escrito no livro da vida. Eles seriam escritos na areia para esquecimento. Não seriam lembrados, seriam envergonhados. Então que o seu e o meu nome estejam escritos no livro da vida e que o Senhor Jesus tenha a honra de confessar diante de Deus Pai. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. E também se inscreva em nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Vai nos ajudar bastante. A paz a todos.